dar início agora a uma nova sequência de leitura, gente. Hoje nós começamos oficialmente o Clube do Livro. E o primeiro livro que nós vamos ler nesse clube é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Em 7 de maio de 1931, a mais sensacional calçada humana até então, testemunhada em Nova York, chegava ao seu clímax. Após semanas de buscas, Gun Crowley, um assassino e pistoleiro que não fumava nem bebia, tinha sido localizado e estava encurralado no apartamento da namorada, em West End Avenue. O cerco a seu esconderijo no último andar do prédio teve a participação de 150 policiais e detetives. Eles abriram buracos no telhado, tentaram expulsar Crowley, conhecido como matador de policiais, jogando gás lacrimogêneo no apartamento. Em seguida, montaram as metralhadoras nos edifícios vizinhos. E durante mais de uma hora, uma das melhores áreas residenciais de Nova York foi tomada pelos estampidos das pistolas e o ratatatá das armas automáticas. Eita. Agachado atrás de uma poltrona estofada, Crowley atirava contra a polícia sem parar. A batalha foi assistida por 10.000 espectadores empolgados. A cidade de Nova York nunca tinha visto nada parecido. Bom dia, Charlene. Quando Crowley foi capturado, o comissário da polícia, Mulroy, declarou que Gun era um dos criminosos mais perigosos da história de Nova York. Ele mata sem hesitar, constatou o homem da lei. Mas como Gun se enxergava? Nós temos a resposta para essa pergunta, porque, enquanto a polícia atirava na direção do apartamento, ele escreveu uma carta a quem possa interessar. E enquanto escrevia, o sangue das suas feridas deixava uma mancha vermelha no papel. Na carta, Crowley dizia: Sob o meu casaco bate um coração cansado, mas bondoso. Um coração que nunca faria mal a ninguém. Pouco tempo antes, Crowley estava aos beijos com a namorada numa estrada próxima de Long Island, quando de repente o policial se aproximou do carro e ordenou: Mostre a sua carteira de motorista. Sem dizer uma palavra, Crowley sacou uma arma e derrubou o policial com uma chuva de tiros. Com o homem já caído e em seus últimos suspiros, Crowley saltou do carro, pegou o revólver do policial e deu mais um tiro no corpo abatido. E foi esse o assassino que pouco tempo depois, ao se ver cercado, escrevia aquela carta. Crowley foi condenado à cadeira elétrica quando chegou ao corredor da morte, no presídio de Sing Sing. Ele não disse: Isso é o que eu ganho por matar pessoas. O que ele disse foi: Isso é o que eu ganho por me defender. Moral da história: Gun Crowley não assumia nenhuma responsabilidade pelo que ele fazia. Você acha que essa é uma postura comum entre os criminosos? Então leia a frase. Passei os melhores anos da minha vida proporcionando os maiores prazeres às pessoas, ajudando-as a se divertir, e tudo o que consegui foi ser insultado e perseguido. Essa fala é a de Al Capone. Sim, o mais famoso inimigo público dos Estados Unidos, o mais sinistro gangster da história de Chicago. Capone não se sentia culpado. Na verdade, se via como um benfeitor público incompreendido que não recebia o reconhecimento merecido. O mesmo aconteceu com Dutch Schultz antes de ser morto a tiros por gangster em Newark. Dutch Schultz, um dos mais famosos bandidos de Nova York, afirmou em entrevista a um jornal que era um benfeitor público
E ele realmente acreditava nisso. Durante muitos anos, mantive interessante troca de correspondência sobre esse assunto com Lewis, diretor do presídio de Sing Sing, que me escreve o seguinte: poucos criminosos que estão presos aqui se consideram homens maus. São tão humanos quanto eu e você. Eles racionalizam, explicam, contam porque tiveram que arrombar um cofre ou apertar o gatilho. A maioria usa um raciocínio falacioso ou lógico para justificar os seus atos antissociais, até para si mesmo. E por fim afirmam categoricamente que nunca deveriam ter sido presos. Se Al Capone, Julian Crowley, Dutch Schultz e os presos desesperados que estão das grades não se sentem culpados por nada, o que acontece com as pessoas com quem lidamos diariamente, no dia a dia? John Wanamaker, fundador de uma rede de lojas, confessou certa vez: 30 anos atrás, aprendi que dar bronca é bobagem. Já tenho muitos problemas para superar, minhas próprias limitações. Sei me irritar com o fato de que Deus parece ter escolhido não distribuir igualmente o dom da inteligência. Wanamaker aprendeu essa lição cedo. Quanto a mim, tive que passar um terço de século por este mundo, cometendo erros até começar a compreender que, em 99% das vezes, as pessoas não assumem a responsabilidade pelos seus atos e não fazem autocríticas por motivo algum, mesmo que estejam completamente erradas. 99% das vezes. Caraca, é muita coisa. E não adianta criticar, porque isso coloca a pessoa na defensiva. E, em geral, faz com que ela tente se justificar. A crítica é perigosa porque fere o precioso orgulho do indivíduo, atinge seu senso de importância e desperta ressentimento. B.F. Skinner, psicólogo mundialmente famoso, demonstrou por meio de experimentos que um animal recompensado pelo bom comportamento aprende mais rápido que um animal punido por mau comportamento. Estudos posteriores mostraram que o mesmo vale para os seres humanos. Ao fazer críticas, não produzimos mudanças duradouras e, com frequência, provocamos ressentimento. Hans Selye, outro grande psicólogo, disse que o nosso desejo de aprovação é tão intenso quanto o medo da condenação. O ressentimento provocado pela crítica pode desmoralizar funcionários, familiares e amigos e, ainda assim, não corrigir a situação criticada. George Johnson, Johnny de Oklahoma, é coordenador de segurança de uma empresa de engenharia. Uma de suas responsabilidades é garantir que os empregados usem capacete quando fizerem trabalho de campo. Ele relatou que, sempre que encontrava trabalhadores sem o capacete, mencionava a forma e a norma, mencionava a norma em tom autoritário e exigia que cumprissem a risca. Os empregados obedeciam de má vontade e muitas vezes, assim que ele partia, tiravam o capacete. Tô vendo aqui se vai dar tempo de ler tudo esse capítulo hoje. Vamos ver. Por isso, ele decidiu tentar uma abordagem diferente. Ao encontrar trabalhadores sem a proteção, passou a perguntar se os capacetes eram desconfortáveis ou se tinham o tamanho adequado. Em seguida, num tom de voz gentil, lembrava os funcionários que o capacete era projetado para prevenir acidentes e sugeria que o capacete deveria ser sempre usado durante o trabalho. Como resultado, os funcionários passaram a cumprir a regra com mais frequência, sem ressentimentos. Milhares de páginas de história mostram como fazer críticas é inútil. Veja, por exemplo, a famosa briga entre Theodore Roosevelt e o presidente William Howard Taft, um conflito que dividiu o Partido Republicano, pôs Woodrow Wilson na Casa Branca e deixou marcas antes e depois da Primeira Guerra Mundial, alterando o curso da história. Examinemos os fatos rapidamente. Quando deixou a presidência dos Estados Unidos em 1909, Theodore Roosevelt apoiou a candidatura de Taft, que se elegeu para a Casa Branca. Em seguida, Roosevelt fez uma viagem para a África. Ao voltar, perdeu as estribeiras, criticou o conservadorismo
extremo de Taft e tentou garantir para si a candidatura para um terceiro mandato como presidente, criando uma cisão no Partido Republicano. Depois da confusão, ambos foram derrotados nas eleições. Foi a derrota mais desastrosa que os republicanos haviam sofrido até então. Theodore Roosevelt culpou Taft, mas Taft assumiu a culpa? Claro que não. Com lágrimas nos olhos, disse: Não vejo o que poderia ter feito diferente. Quem era o culpado? Roosevelt ou Taft? Sinceramente, não sei, mas a questão é que todas as críticas de Roosevelt não convenceram Taft de que ele estava errado. Serviram apenas para que Taft tentasse se justificar. Justificar. Vejamos o escândalo de Dome envolvendo petrolíficas que gerou manchetes indignadas nos jornais no início dos anos 1920 e sacudiu a nação inteira. Até então não tinha havido nada parecido na vida pública dos Estados Unidos. Eis a essência dos fatos. Albert B. Fall, secretário do Interior do governo de Warren G. Harding, foi encarregado de cuidar do arrendamento das reservas de petróleo do governo em Elk Hill e Tip Dome. Ambos os campos já haviam sido reservados para serem usados pela Marinha. Será que o secretário Fall autorizou a organização de uma licitação competitiva? Não, senhor. Ele entregou o vultuoso contrato a seu amigo Edward Downey. E o que fez Downey? Ofereceu ao secretário Fall aquilo que descreveu como um empréstimo de US$ 100.000. Como se fosse um déspota, Fall ordenou que os fuzileiros navais fossem ao distrito para retirar os concorrentes com postos de extração adjacentes, que estariam explorando o petróleo das reservas de Elk Hill. Retirados das terras sob a mira de fuzis e baionetas, os concorrentes procuraram a justiça imediatamente e deflagraram o escândalo de Temple Dome. A podridão foi tão grande que arruinou o governo Harding, enojou uma nação inteira, quase destruiu o Partido Republicano e pôs Albert B. Fall atrás das grades. Paul recebeu uma condenação pesada, punição que poucos homens da vida pública já haviam sofrido. Teria ele se arrependido? Nunca. Anos depois do ocorrido, Herbert Hoover, presidente americano entre 1929 e 1933, declarou num discurso que a morte do presidente Harding fora provocada pela ansiedade e as preocupações geradas pela traição de um amigo. Quando a esposa de Paul ouviu aquilo, saltou da cadeira, caiu no choro, sacudiu os punhos e berrou. O quê? Harding traído por Fall? De jeito nenhum. Meu marido nunca traiu ninguém. Nem todo o ouro do mundo levaria o meu marido a fazer algo de errado. Ele é quem foi traído, aniquilado e crucificado. Nós estamos lendo. Ai, deixa eu colocar aqui. Espera só um minutinho, gente. Deixa eu colocar aqui no Instagram. É, fixar minha mensagem. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Eis a natureza humana em ação. Malfeitores culpando a todos, menos a si mesmos. Todos nós somos assim. Portanto, quando nos sentimos tentados a criticar alguém, vamos nos lembrar de Al Capone, de Tugan Crowley e de Albert Fall. Precisamos entender que as críticas são como um pombo-correio. Elas sempre voltam para casa. Eita, gostei disso. Deixa eu marcar. Ou seja, aquela pessoa que corrigimos e recriminarmos provavelmente se justificará e nos condenará também. Ou, como Taft dirá, não vejo o que poderia ter feito diferente. Na manhã de 15 de abril de 65,
O então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, agonizava num quarto do térreo de uma modesta hospedaria em frente ao Teatro Ford, onde John Wilkes Booth o alvejara. O corpo longino de Lincoln estava deitado em diagonal numa cama desconfortável, pequena demais para ele. Havia uma reprodução barata da famosa pintura de Rosa Bonheur, não sei como que fala, A Feira de Cavalos, pendurada na parede sobre a cama, e um bico de gás produzia uma vacilante luz amarela. Só um segundo. Eu acordo de manhã, parece que meu nariz vira uma catarata. Depois passa. Enquanto Lincoln agonizava, o secretário de guerra Edwin Stanton declarou: Aqui jaz o mais perfeito governante que o mundo já viu. Qual era o segredo do sucesso de Lincoln em lidar com as pessoas? Eu estudei a vida de Abraham Lincoln durante 10 anos e devotei 3 anos para escrever e reescrever um título intitulado Lincoln, esse desconhecido. Acredito que produzi um estudo tão detalhado e minucioso da personalidade de Lincoln e de sua vida doméstica quanto seria possível. Estudei, em especial, o método que ele usava para lidar com as pessoas. Ele fazia críticas assim. Quando jovem, em Pigeon Creek Valley, Indiana, ele não apenas criticava, como também escrevia cartas e poemas ridicularizando pessoas e jogava as páginas nas estradas rurais, onde certamente elas seriam encontradas. Uma delas despertou ressentimentos que duraram toda uma vida. Mesmo depois que se tornou advogado em Springfield, Illinois, Lincoln continuou atacando opositores abertamente por meio de cartas publicadas nos jornais. Mas certa vez ele acabou exagerando. No outono de 1842, ele ridicularizou um político vaidoso e bélico chamado James Shields. Lincoln debochou dele por meio de uma carta anônima publicada pelo Journal, periódico de Springfield. A cidade inteira morreu de rir. Sensível e orgulhoso, Shields ficou indignado. Descobriu a autoria da carta, montou no cavalo, foi atrás de Lincoln e o desafiou para um duelo. Lincoln não queria brigar. Era contrário aos duelos, mas não tinha como escapar e ao mesmo tempo manter sua honra. Coube a eles escolher a arma. Como tinha braços compridos, optou por longas espadas de cavalaria e teve lições de esgrima com um graduado por West Point. No dia marcado, ele e Shield se encontraram num terreno arenoso à margem do rio Mississippi. Calma aí, gente. Preparados para lutar até a morte. No último minuto, porém, seus padrinhos interferiram e suspenderam o duelo. Esse foi o incidente mais sinistro da vida de Lincoln. Ensinou a ele uma lição valiosa da arte de lidar com as pessoas. Ele nunca mais escreveu uma carta ofensiva e nunca mais ridicularizou ninguém. Daquele dia em diante, raramente fez qualquer crítica a alguém. Eita, processo alérgico aqui tá forte hoje.
Perdoe por isso. Nariz acorda com vida própria. Durante a Guerra Civil, por diversas vezes, Lincoln trocou de general para comandar o exército de Potomac. E todos fracassaram de forma trágica. Lincoln andava de um lado para o outro desesperado. Metade da nação estava tomada pela raiva e condenava a incompetência dos generais. Mas Lincoln, sem ser maldoso com ninguém e sendo bondoso com todos, se manteve em paz. Uma das suas citações preferidas era: não julgueis, se não quiserdes ser julgado. Quando a senhora Lincoln e os outros falavam mal dos sulistas, Lincoln respondia: não os critique, eles são exatamente como seríamos em circunstâncias semelhantes. No entanto, se houve um homem com direito a fazer críticas, esse homem foi Lincoln. Vejamos um exemplo. A Batalha de Gettysburg foi travada nos 3 primeiros dias de julho de 63. Durante a noite de 4 de julho, o general Robert E. Lee começou a bater em retirada para o sul, enquanto tempestades inundavam a região. Quando Lee alcançou o Potomac com seu exército derrotado, encontrou o rio caudaloso, intransponível, e atrás dele estavam as tropas vitoriosas da União. Lee estava encurralado. Não conseguiria escapar. Aquela era uma oportunidade de ouro, um presente divino, a oportunidade de capturar o exército de Lee e acabar com a guerra de uma vez por todas. Assim, esperançoso, Lincoln ordenou que o então general Meade atacasse Lee assim que possível, sem antes convocar um conselho de guerra. Enviou uma ordem por telegrama e também mandou um mensageiro especial até Meade, exigindo ação imediata. E o que fez o general Meade? O exato oposto do que lhe foi ordenado. Convocou um conselho de guerra, violando diretamente as ordens de Lincoln. Hesitou, procrastinou, enviou um telegrama dando todo tipo de desculpa, mas recusou-se a atacar Lee. Por fim, o volume das águas diminuiu e Lee conseguiu cruzar o Potomac com as tropas. Lincoln ficou furioso. O que isso significa? Perguntou ao filho Robert, gritando. Meu Deus, o que isso significa? Eles estavam ao nosso alcance, só precisávamos estender as mãos e seriam nossos. No entanto, nada do que eu disse fez nosso exército se movimentar. Naquela situação, qualquer general poderia ter derrotado Lee. Se tivesse ido até lá, eu mesmo teria lhe dado uma surra. Decepcionado, Lincoln escreveu uma carta para Meade. E lembre-se, em 1863, Lincoln era extremamente conservador e contido em suas palavras. Assim, vinda de Lincoln, a carta a seguir continha sua mais severa censura. Caro general, creio que não tenha compreendido a extensão do infortúnio relacionado à fuga de Lee. Ele se encontrava ao nosso alcance, e se tivéssemos apertado o cerco, somando-se a isso nossos recentes sucessos, teríamos encerrado a guerra. Agora, porém, a guerra se prolongará indefinidamente. Se o senhor não teve condições de atacar-lhe na última segunda-feira, como poderá fazê-lo ao sul do rio, para onde pode levar poucos soldados, não mais que 2/3 das forças que se encontram a seu dispor? Não seria razoável ter essa expectativa, e não creio que tenha condições de realizar tanto. Sua grande oportunidade passou. Estou imensamente perturbado por conta disso. O que você acha que Meade fez ao ler a carta? Nada. Meade nunca a viu. Lincoln jamais a enviou. Ela foi encontrada entre seus papéis depois de sua morte. Meu palpite isso é apenas um palpite, que depois de escrever, Lincoln olhou pela janela e disse a si mesmo: um minuto. Talvez eu não deva ser tão precipitado. É muito fácil ficar sentado aqui na tranquilidade da Casa Branca e ordenar que Meade ataque. Mas e se eu estivesse em Gettysburg e tivesse visto todo o sangue que Meade viu na última semana? E se tivesse ouvido todos os gritos e gemidos dos feridos e dos moribundos? Talvez também não estivesse tão ansioso para executar o ataque. Se eu tivesse o temperamento tímido de Meade, talvez fizesse o mesmo que ele. De qualquer modo, águas passadas não movem moinhos.
Se enviar essa carta, posso me sentir aliviado por revelar os meus sentimentos, mas ela levará Meade a tentar se justificar. Ela o levará a me condenar. Vai gerar sentimentos, ressentimentos, torná-lo inútil como comandante e talvez obrigá-lo a deixar o exército. Gente, eu vou precisar parar de ler porque eu preciso ir ao banheiro. Mas se vocês tiverem o livro aí, vocês podem continuar, tá?